Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Entramos na segunda semana da era Trump, presidente republicano a todo gás, com medidas disruptivas. Os democratas parecem neste momento não ter grande capacidade de reação perante o dilúvio de ideias, propostas, medidas apresentadas por este presidente Donald Trump, embora já haja alguns decretos temporariamente suspensos pelos tribunais. Como sempre neste Fogo e Fúria, vamos diretos aos Estados Unidos, ao outro lado do Atlântico, com o correspondente do Público nos Estados Unidos da América, Pedro Correiro. Viva, Pedro! Olá, Ruben! Os jornais costumam fazer balanços ao final de 100 dias de mandato. Às vezes até é difícil encontrar o que fez um governo em 100 dias. Eu acho que, olhando para a realidade norte-americana, o balanço pode ser já feito ao final de 15 dias, porque ainda não parámos de ter novidades nestes últimos dias, Pedro. É verdade, Ruben. Quase que podíamos fazer um podcast diário sobre os Estados Unidos neste arranque do segundo mandato de Donald Trump. Como falámos na semana passada, esta avalanche de medidas e de decisões era esperada. Os republicanos tinham anunciado que esta estratégia de inundar o país e a oposição com centenas de medidas para começar a implementar muito rapidamente a agenda Trump e para tirar à oposição, ao Partido Democrata, o tempo e o espaço de reagir eficazmente, eles tinham anunciado que ia ser assim. E desde que falámos na semana passada, há mais medidas de grande impacto que foram anunciadas. Na segunda-feira, Trump congelou praticamente todo o financiamento que o governo federal presta a um sem número de entidades, desde escolas, hospitais, ONGs, todo o tipo de iniciativas que dependem de fundos federais. Uns dias antes ordenou também a suspensão imediata de quase toda a ajuda internacional, e isto é uma decisão de enorme impacto para todo o mundo, e na terça-feira avançou com um programa de rescisões para 2 milhões de funcionários públicos federais. Nos últimos dias há também a decisão de banir pessoas transgênero das Forças Armadas, e Trump começou já a abrir a porta também para o fim dos tratamentos para crianças e adolescentes transgênero. Portanto, um vasto leque de medidas de grande impacto anunciadas nesta segunda semana. Algumas destas medidas parecem ter mesmo um impacto forte no próprio funcionamento do governo e no próprio funcionamento dos Estados Unidos. Consegues explicar este congelamento dos fundos federais? Claro. Na segunda-feira, a administração Trump ordenou uma suspensão quase total, embora temporária, do desembolso de verbas federais para escolas, universidades, hospitais, pequenos empresários, ONGs, departamentos da polícia, enfim, tudo o que receba dinheiro, bolsas, empréstimos, etc., do Estado Central, do Governo Federal. Estamos a falar de milhares de milhões de dólares, ou mesmo milhões de milhões, bilhões de dólares, e de milhões de pessoas potencialmente afetadas. Isto chega até ao extremo de não haver dinheiro garantido para casas de acolhimento de vítimas de violência doméstica, linhas de prevenção do suicídio, organizações que procuram crianças desaparecidas e que combatem a pornografia infantil, obras públicas, dinheiro para comunidades que estão a recuperar de desastres naturais, tudo. E isto porque a Casa Branca diz que precisa de reavaliar toda a despesa federal para combater o que diz ser, e eu passo a citar, o uso de recursos federais para promover a equidade marxista, a ideologia transgênero e a engenharia social do Green New Deal. Fim de citação. Uau! Uau! Isto vem atrás de outra decisão que Trump já tinha tomado e que era pôr fim a todos os programas de combate à desigualdade, promoção da inclusão, porque os republicanos acham que essas iniciativas são racistas e dividem os americanos e que têm uma inspiração marxista. Mas isto é aquela metáfora de deitar fora o bebê com a água do banho. Na sexta-feira já tinha-se tomado outra decisão de congelamento geral da ajuda humanitária e do apoio ao desenvolvimento internacional pelo mesmo motivo. Estamos a falar de projetos de saúde, educação, de remoção de minas e explosivos e de tudo o que possas imaginar que os Estados Unidos fazem pelo mundo fora.
Inicialmente isto até incluiu o programa PEPFAR, que é um programa que oferece tratamentos para o VIH e a SIDA em dezenas de países, sobretudo em países africanos como Moçambique e África do Sul, e que até foi lançado por um presidente republicano, George W. Bush, e que já terá salvo mais de 20 milhões de vidas nas últimas 2 décadas. Mas aí a revolta foi tão grande que já foi, entretanto, aberta uma exceção para tudo o que sejam casos de, literalmente, vida ou morte, como a distribuição de medicamentos e de ajuda alimentar. No primeiro caso, no congelamento das verbas federais dos Estados Unidos, os Estados Democratas e as ONGs já avançaram para os tribunais e conseguiram que fosse suspensa pela Justiça, temporariamente, esse congelamento decretado por Donald Trump. Porque se argumentou que isso é um poder do Congresso e não do Presidente. E essa é apenas uma das frentes de batalha judicial que vamos ter nos próximos tempos entre os Estados Democratas e o Governo Nacional, a Casa Branca. Outra frente é a imigração. Nós temos visto, Pedro, imagens de cidadãos que estavam de forma ilegal nos Estados Unidos a serem deportados para os países de origem, por vezes acorrentados, com umas condições que eles próprios categorizam como degradantes. Em Portugal fala-se desse risco também acontecer, nomeadamente com alguns portugueses de origem, nomeadamente açoriana. E já sabemos que na semana passada houve uma rusga, inclusive em Newark, numa empresa gerida por portugueses. Como é que está esta caça à imigração ilegal nos Estados Unidos, Pedro? E até que ponto é que isto pode assustar a comunidade portuguesa no país? Olha, Ruben, eu diria que, apesar das medidas muito severas e importantes que foram anunciadas na imigração logo no primeiro dia do regresso de Trump à Casa Branca, o que foi feito desde então é sobretudo para a fotografia ou para as televisões. Não há indicação que esteja a haver mais detenções e deportações de ilegais até ao momento do que acontecia diariamente, por exemplo, durante a era Biden. Ainda que isso possa mudar agora nos próximos meses. Não há o risco de, numa primeira fase, as coisas estão a ir por um caminho mais soft, nomeadamente deportando homens, ou seja, não estamos a ver mulheres, nem crianças, nem a serem deportadas, e depois, mais tarde, quando o público norte-americano se habituar àquelas imagens e deixar de olhar para elas da mesma forma que olha hoje, começar aí sim a aumentarem estas deportações em larga escala, a chegarem a um perfil diferente de imigrantes. É isso que podemos ver a acontecer ou ainda é muito cedo para prever o que é que pode vir a acontecer no futuro? É cedo, mas esse risco existe. E há indícios de que, pelo menos, estão a ser criadas condições para isso acontecer. Há notícias de acordos entre o governo federal e bases militares e estados para criar centros de detenção temporária para acolher um grande número, milhares, centenas de milhares de pessoas eventualmente detidas e encaminhadas para deportação. Portanto, isso de facto está a ser preparado, essa possibilidade. O que eu digo é que no imediato não há indicações de que haja deportações em massa em curso, apesar disso ser anunciado pelo governo norte-americano. O que há são rusgas que já eram feitas diariamente pelas autoridades migratórias, como aconteceu em Newark, em que uma empresa de marisco de um português no Ironbound, um bairro historicamente português, foi alvo de uma rusga. Aí foram detidos 3 cidadãos latino-americanos sob suspeita de permanência ilegal nos Estados Unidos. Não eram portugueses e nada indica até agora que os portugueses sejam alvo de qualquer suspeita. Este tipo de ações acontece. O que eu acho que é interessante neste caso de Newark é o mesmo que aconteceu em Chicago, em Nova York e em Boston e noutras cidades nos últimos dias, que é as autoridades migratórias estão a entrar nas chamadas cidades santuário, que são locais onde as autoridades governadas pelo Partido Democrata têm como política não cooperar com as autoridades federais na detenção e na deportação de imigrantes ilegais. E agora a administração Trump pretende reforçar a sua atuação nestes santuários e passar a mensagem de que não há um porto de abrigo nos Estados Unidos para imigrantes ilegais. No entanto, eu acho que para já o que está a ser feito são pequenas operações para abrir telejornais, para aparecer na fotografia.
Algumas chegam ao ridículo até de incluir apresentadores de televisão como o Dr. Phil, aquele médico que tem programas na televisão, mas são de facto operações mediáticas. Eu acho que de facto há o risco de isto vir a escalar para qualquer coisa maior. Mas de momento parece-me um conjunto de operações rotineiras e cirúrgicas, talvez que visam causar o medo, mas que não visam para já expulsar milhões de pessoas. Voltando um bocadinho atrás, Pedro, que plano de rescisão de funcionários públicos é esse que alegadamente acontecerá nos Estados Unidos? Isto já são os efeitos da tal reforma do Estado do Elon Musk ou nem por isso? Parece ser. Então, na terça-feira foi enviado um e-mail a cerca de 2 milhões de funcionários públicos federais com uma proposta de rescisão. Ofereciam pagamento integral até setembro, mesmo que deixassem de trabalhar já amanhã. E pedem resposta à proposta até 6 de fevereiro. E a resposta é simplesmente responder ao e-mail a dizer eu demito-me. Esses 2 milhões de funcionários são quase todos os funcionários públicos federais. Não estão incluídos nesta proposta os que estão ligados à imigração, às Forças Armadas, à segurança e aos Correios. Não é previsível que todos aceitem, claro, mas Elon Musk disse que esperava que 10% aceitassem. Ainda estamos a falar de 200 mil pessoas. Isto fica aquém do tal objetivo de reduzir 75% o número de funcionários públicos, que Musk aludiu no passado, mas é uma primeira medida para lá chegar. E de seguida vamos provavelmente ter o encerramento de departamentos e agências governamentais, o despedimento de funcionários, o decreto de medidas que visam empurrar funcionários a demitir-se, como o fim do teletrabalho. Isto tudo para além do tal programa de rescisão amigável. Portanto, o que está em marcha é, em parte, o que Elon Musk propôs no âmbito do seu departamento de eficiência governamental e também o que foi proposto no tal projeto 2025 que a Fundação Ultraconservadora Heritage redigiu e que, como se confirma, equivale a grande parte das decisões que o presidente Trump tem tomado agora. Portanto, está em marcha uma grande reformulação do governo, com cortes que são invulgares para um país como os Estados Unidos. Não estamos a falar de um país como a Grécia à beira do colapso aqui há 2 décadas, ou um país da Ásia, ou do Médio Oriente, ou de África que está a ter que fazer cortes profundos para receber um empréstimo do FMI. Não, estamos a falar dos Estados Unidos, que, embora seja um país bastante endividado, é um país que, com atividade económica e com receita fiscal, para conseguir funcionar apesar dessa dívida. E aqui o que está a acontecer é algo completamente inédito e que, obviamente, não é só uma questão de dinheiro, é também abrir espaço para colocar na administração pública figuras leais ao presidente Donald Trump e também abrir espaço para que empresas privadas de outras figuras próximas do presidente, como o próprio Elon Musk, possam depois prestar serviço ao Estado em outsourcing. E isto está a ser feito tudo através de uma interpretação radical do poder presidencial, através de decretos. Agora, resta saber que papel vai ter o Congresso e os tribunais nos próximos tempos, e até do Partido Democrata, que está completamente desaparecido em combate, e ver se ainda há checks and balances neste país, ou se vamos continuar neste registro de um presidente com poder ilimitado. E fazemos só aqui uma pausa neste Fogo e Fúria, porque, entretanto, temos uma atualização face ao que dissemos há pouco. Já nesta quarta-feira, nós gravámos ao início da tarde, foi abandonada pela Casa Branca a decisão de congelar verbas federais, um dia após a juíza de um tribunal de Washington ter ordenado a suspensão desta medida. Mais uma vez, a prova da agitação política que os Estados Unidos têm vivido nestes últimos dias. Verdadeiramente frenéticos, diria. Pedro, cá estaremos para acompanhar nas próximas semanas aqui no Fogo e Fúria todas as quartas-feiras. Um abraço e até para a semana. Um abraço, Ruben.